Bom, falando um pouco mais sobre os vistos em específico. Bom, quando eu falo sobre vistos, a gente está falando de vistos temporários ou vistos permanentes. Então, vistos permanentes são os green cards e vistos temporários são outras modalidades que a gente vai falar também. São vistos que têm um prazo específico para um propósito específico nos Estados Unidos. Tá? Os mais comuns vistos temporários para investidores são o visto E2 e o visto L1. E, ao mesmo tempo, os vistos permanentes, né, os green cards mais comuns para investidores, é o EB1 e o EB5. Tá? Então, vou começar falando primeiro pelos vistos temporários, começando pelo E2. Então, o visto E2 ele foi desenvolvido para facilitar ou incentivar investimentos estrangeiros nos Estados Unidos, com o propósito de que esses investimentos vão criar negócios que vão ter um impacto positivo na economia americana. Tá? Ele é um visto que essa categoria ela é disponível, pelo menos ela é aberta para indivíduos que têm cidadania com um dos países com que os Estados Unidos têm tratados. O Brasil, infelizmente, não é um desses países, tanto quanto não é Portugal, mas Itália, França, Espanha, Alemanha, são todos países com que os Estados Unidos têm tratados e podem usar o benefício desse visto. Então, brasileiros que têm dupla cidadania com algum desses países, e vários outros também, podem se aproveitar dessa oportunidade. Tá? Então, vou falar um pouco sobre os requerimentos do visto. Primeiro, a gente tem que demonstrar que o dono majoritário da companhia americana tem essa dupla cidadania, ou tem cidadania com um desses países. Né? E a gente tem que demonstrar que esse indivíduo é dono majoritário de pelo menos 50% da companhia e tem poder de gerência dessa companhia. Tá? A gente tem que demonstrar também, em relação ao... Bom, o foco do visto E2 realmente é o investimento financeiro, o valor financeiro que a gente está investindo nos Estados Unidos. A lei em si não estabelece um mínimo. Então, o que a lei fala é que a gente tem que demonstrar que o valor financeiro que está sendo investido no negócio, ele é proporcionalmente alto em relação ao tipo e tamanho da empresa. Então, para dar um exemplo, vamos dizer que nós temos 2 investidores, cada um deles tem $100 mil para investir. O primeiro investidor, ele quer investir numa franquia de gelato nos Estados Unidos. E o outro investidor, ele quer investir numa fábrica de carros. $100 mil em relação ao que é necessário para desenvolver uma fábrica de carros nos Estados Unidos é um valor proporcionalmente muito baixo. Então, nesse critério, ele seria negado para o visto. Ao mesmo tempo, os mesmos $100 mil sendo investido numa franquia de gelato, por exemplo, é um valor que seria proporcionalmente alto. Então, nesse sentido, ele poderia ser aprovado para o visto. Geralmente, tá, nós falamos de, embora a lei em si não estabelece um mínimo, o mínimo para um bom negócio, para ser bem estruturado nos Estados Unidos, deve ser entre $100 e $150 mil. Importante também, quando eu falo de investimento, é explicar que a palavra investimento não simplesmente quer dizer dinheiro disponível para o desenvolvimento do negócio. Tá? A gente tem que demonstrar que o dinheiro já foi gasto, que o negócio já está ou operando ou prestes a operar nos Estados Unidos, e isso sim é o que consta, o que vai ser considerado um investimento nos olhos da imigração. Aqui. Falar sobre os benefícios e alguns obstáculos desse visto. Tá? Então, talvez um dos maiores benefícios é que é um visto flexível em relação ao tipo do negócio que você pode investir nos Estados Unidos. Tá? Principalmente quando a gente fala sobre negócios que se encaixam bem dentro dessa categoria, negócios mais estruturados, mais concretos, são ótimos negócios para esse tipo de visto. Então, principalmente franquias, por diversos motivos, podem qualificar para o visto. Então, pelo fato de as franquias serem negócios bem estruturados, que requerem não só uma estrutura física, mas também, geralmente, contratação de empregados, são bons negócios para se encaixar nessa categoria. Tá? Embora ele seja um visto temporário, com um prazo de 5 anos a cada tirada do visto, a gente pode pedir a renovação do visto infinitivamente, contanto que o empresário ou o investidor continua preenchendo os requerimentos do visto. Então, dessa maneira, a gente pode estender a permanência dele nos Estados Unidos por diversos anos. Tá? Ao mesmo tempo, a gente também pode usar, uma vez que a gente qualifica que o investimento em si cabe dentro da categoria do E2,
a gente pode usar a mesma companhia para patrocinar outros empregados ou outros indivíduos que têm essa mesma nacionalidade para trabalhar no negócio. Tá? Então, esses são um dos maiores benefícios para o visto. Os maiores obstáculos é que o visto, toda a aplicação do visto é feita pelo consulado americano, fora dos Estados Unidos, então, nesse caso, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Só que a gente tem pouco acesso ao consulado. Então, embora a gente faz toda a documentação mandada para o consulado, e a gente faz a preparação do cliente para a entrevista do consulado, de vez em quando é difícil saber como que o consulado está analisando esse tipo de casos. Tá? Pelo volume que a gente tem no nosso escritório, a gente consegue mais ou menos que seguir quais são os critérios que eles estão olhando com mais cuidado, né, dependendo de qual é o consulado. Mas, de qualquer maneira, a comunicação com o consulado, de vez em quando, pode ser um pouco difícil. Um outro obstáculo é que a empresa tem que demonstrar crescimento ao longo dos anos, principalmente para a gente conseguir a renovação do visto. Então, não só é importante a gente demonstrar projeção de crescimento no começo, na primeira aplicação, para a gente provar que esse é um negócio que vai ter, possivelmente vai ter bom resultado nos Estados Unidos e também, obviamente, ter um impacto positivo na economia americana, né, com a contratação de indivíduos, pagamento de impostos, etc. Mas a gente tem que também demonstrar o crescimento real do negócio ao longo dos anos para a gente continuar conseguindo a renovação do visto. Obviamente, os Estados Unidos não tem interesse nenhum em renovar o visto para um negócio que não está crescendo, não está desenvolvendo, não está tendo um impacto na economia do país. Tá? E, obviamente, talvez o maior obstáculo seja o montante que tem que ser arrecadado para o investimento e que ele tem que ser feito logo do começo. Tá? Então, embora, como a gente falou, né, o valor do investimento, a gente tem que arrecadar esse valor, investir esse valor logo no começo, antes da aplicação do visto. E para alguns clientes isso pode ser um obstáculo também. Tá? Considerações para famílias e prazos do processo de aplicação. Tá? Então, como a gente falou no começo da nossa apresentação, existem, né, os vistos temporários e os vistos permanentes. Uma questão importante do visto temporário, não só o E2, mas também o L1, H1B, F1, etc., etc., é que o benefício do visto ele passa para os cônjuges e filhos e filhas até os seus 21 anos de idade. A partir desse momento, os seus filhos terão que pedir o seu próprio visto. Tá? E de algumas maneiras, em alguns casos, aí, a gente até consegue colocar os filhos sendo patrocinados pelo próprio negócio, contanto que eles ou elas têm essa dupla cidadania. Mas é um planejamento, ou pelo menos é um fator que deve ser estudado e considerado dependendo da idade de seus filhos. Tá? Para a aplicação do visto E2, mais uma vez, ela é feita inteiramente pelo consulado. E, embora isso pode ser um pequeno obstáculo, também tem um benefício de que ela é feita, o processo de aplicação do consulado é relativamente rápido. Então, o nosso escritório leva mais ou menos entre 2 a 3 semanas para a gente preparar toda a apresentação e os argumentos e os formulários, uma vez que a gente tem toda a documentação do cliente e que o negócio está estruturado. E uma vez que ele é enviado para o consulado, geralmente o consulado leva entre 1 a 2 semanas para eles analisarem o caso e agendarem a entrevista. E na entrevista, né, contanto que o consulado estiver satisfeito com a apresentação que a gente fez, o visto é aprovado ali, depois, simplesmente a questão de alguns dias até eles afixarem o visto no passaporte. E após isso, eles já podem entrar nos Estados Unidos para continuar ou começar a desenvolver o negócio deles. Tá? Vou falar um pouco sobre o visto L1. O visto L1 ele foi desenvolvido para facilitar a transferência de gerentes e diretores de companhias multinacionais para os Estados Unidos. Tá? Eu falo sobre esse visto porque para brasileiros que não têm dupla cidadania com um desses países que qualificam para o E2, o L1 pode ser uma opção, principalmente para brasileiros que são proprietários da sua própria empresa no Brasil. Então, o que muitos clientes nossos fazem é que eles estabelecem uma filial ou uma empresa afiliada à empresa no Brasil, eles estabelecem uma empresa nos Estados Unidos e usam essa empresa para fazer o investimento também em diversas áreas. Tá? E franquia também seja um desses casos. Então, o primeiro requerimento é a gente demonstrar o vínculo corporativo entre a empresa brasileira e a empresa americana. Tá? Então, o vínculo pode ser
contanto que a mesma entidade seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tenha controle da empresa brasileira e da empresa americana, a gente consegue estabelecer esse vínculo. Em relação ao o individual em si, a gente tem que demonstrar que esse indivíduo trabalhou como gerente ou diretor da empresa brasileira por pelo menos um ano antes da transferência e que ele está indo para os Estados Unidos também para trabalhar num cargo de gerente ou diretor. A lei americana, quando ela fala sobre um gerente, ela realmente está falando sobre um gerente de equipe. Então, um fator importante, o foco desse visto, do visto L1, é, de vez em quando, no tamanho da equipe que ele gerencia no Brasil e que ele pretende gerenciar nos Estados Unidos. Principalmente também na estrutura da equipe. Tá? Então, quando a gente está fazendo não só a preparação do negócio nos Estados Unidos, mas o estudo e a apresentação do negócio brasileiro, é importante a gente dar uma olhada em como está estruturada a empresa no Brasil e como que a gente vai estruturar isso nos Estados Unidos também. Tá? Benefícios e obstáculos do visto. Tá? Então, talvez o maior benefício é que não tem restrição de nacionalidade, ou seja, embora o visto E2, né, ele só é disponível para indivíduos que têm essa nacionalidade com outros países, o visto L1 pode ser para qualquer pessoa, contanto que a gente consiga demonstrar esse vínculo, né, corporativo entre as empresas e o cargo do indivíduo. Tá? Diferente também do visto E2, o visto L1 não tem um foco ou não tem um mínimo de investimento que a gente tem que provar. Tá? O foco do visto é diferente. O foco do visto E2 é no valor financeiro que você investiu. O foco do visto L1 é na estrutura das ambas companhias, brasileiras e americana, e também no cargo do indivíduo e principalmente no número de empregados que ele gerencia no Brasil e que ele vai gerenciar nos Estados Unidos. Tá? Um outro grande benefício do visto L1 é que existe uma categoria quase que paralela do Green Card, que muitos dos nossos clientes, eles vão dizer, se graduam do visto L1 para o visto EB1, ou Green Card EB1, uma vez que eles crescem acompanhando os Estados Unidos o suficiente para suportar a aplicação do Green Card. Tá? Em relação a obstáculos, ou que podem ser obstáculos, é que a gente tem que demonstrar que a empresa americana necessita a presença de um gerente diretor para desenvolver os negócios aqui nos Estados Unidos. E, mais uma vez, o foco dessa apresentação, desse argumento, é no tamanho da equipe em que o indivíduo estará ou pretende gerenciar nos Estados Unidos. Tá? Então, não existe um mínimo de número de empregados, mas a gente tem que, pelo menos, demonstrar um organograma de como está estruturada a equipe do indivíduo e como que ele vai gerenciar essa equipe nos Estados Unidos. Tá? Um outro, talvez, obstáculo seja o fato de que, diferente do visto E2, em que a gente pode, cada tirada do visto por 5 anos, a gente pode fazer isso diversas vezes, contanto que a gente continua qualificando para o visto L1 tem um máximo de 7 anos. Então, a tirada do visto L1 é de 3 anos, renova por mais 3 anos, depois tem mais 1 ano de bônus, vamos dizer. Ou, se a empresa for muito, muito nova nos Estados Unidos, eles invertem esse processo. Então, a gente faz por 1 ano, renova por mais 3 e depois mais 3. Embora isso, para alguns clientes, pode parecer um obstáculo, o que acontece na maioria dos casos é que durante esses 7 anos que o visto L1 é permitido, a empresa americana ela cresce a um certo ponto que a gente já consegue aplicar para o Green Card também baseado na qualificação do indivíduo como gerente ou diretor. Então, mesmo antes desses 7 anos, na grande maioria dos casos, a gente já consegue encaixar o indivíduo no Green Card. Processo de aplicação para o visto. Bom, em relação a considerações para famílias e prazos, igual ao visto E2, o visto L1 também ele passa para os cônjuges e filhos até os seus 21 anos. E também, tanto quanto o visto E2, que eu esqueci de falar, mas o visto L1 também, dá o benefício ou a possibilidade dos cônjuges trabalharem nos Estados Unidos legalmente. Então, eles pedem autorização de trabalho, então, assim, eles podem também trabalhar não só na empresa que patrocina um indivíduo, mas também qualquer outra empresa. Em relação ao processo de aplicação, é um pouco diferente. Então, o processo de aplicação para o visto L1, ele não é feito pelo consulado, ele é feito aqui pelos Estados Unidos. Então, ele é mandado pelo USCIS, para a imigração interna aqui nos Estados Unidos, e ele pode demorar entre 15 dias a
hoje em dia até 4, 5 meses. Tá? 15 dias é se a gente paga uma taxa extra para o governo que garante uma resposta mais rápida. Então, dependendo dos casos, a gente pode fazer essa aplicação dessa maneira. Então, a gente tem uma resposta bem rápida aí. E se fizer pelo processo normal, vamos dizer, hoje em dia ele está demorando mais ou menos entre 4 e 5 meses. Tá? Uma vez que ele é aprovado nos Estados Unidos, essa aprovação ela é mandada diretamente para o consulado e o indivíduo vai retirar o visto no consulado americano no Brasil. Bom, essas duas modalidades que a gente falou são as mais comuns para investidores investindo nos Estados Unidos, no desenvolvimento de um novo negócio, e essas são as categorias mais comuns para vistos temporários. Então, vamos falar um pouco agora sobre vistos permanentes, ou green cards. Começando pelo EB1, também para gerentes e diretores de companhias multinacionais. Então, como eu falei, os critérios, os requerimentos do visto EB1 são paralelos aos requerimentos do visto L1. A diferença é que, como o visto L1 é um visto temporário, eles são um pouco mais flexíveis no tamanho e na estrutura da empresa que eles aprovam para o visto L1. Quando chega no nível do visto EB1, do Green Card, eles requerem uma estrutura muito mais concreta nos Estados Unidos. Então, como eu falei, a grande maioria dos casos começam com o visto L1 e uma vez que eles crescem as operações nos Estados Unidos, a gente gradua, ou a gente expande para o visto EB1, que seria a modalidade Green Card do visto permanente. Contanto que a gente faça isso antes, vamos dizer, do aniversário dos 21 anos dos seus filhos, o benefício também passa para eles. Tá? Então, como a gente está falando sobre, talvez, benefícios e obstáculos do visto, talvez o maior benefício é que é uma progressão natural do visto L1. Embora não é automática, requer uma nova aplicação, contanto que a gente continua crescendo a empresa americana, como a gente pretenderia crescer de qualquer maneira para o visto L1, a gente talvez consiga fazer essa aplicação para o Green Card. Importante também é que, dentro das diversas outras categorias do Green Card, ela é a única que você não precisa ser patrocinado por uma empresa americana, oferecendo para você um serviço, um trabalho, e que também o valor do investimento ele não tem que ser tão alto desde o início. Acho que ao longo dos anos você vai acabar investindo e reinvestindo no negócio para proporcionar o crescimento dele, mas o investimento inicial não precisa ser tão grande. Obstáculo é que a gente tem que demonstrar esse vínculo do individual com a companhia e também da equipe inteira que ele tem para demonstrar o cargo dele e também o tamanho da equipe que ele está gerenciando nos Estados Unidos. E talvez um outro obstáculo é que o processo de aplicação para o visto EB1, para o Green Card, ele é mais demorado, bem mais demorado do que o processo de aplicação para o L1. Então, geralmente, ele leva entre 3 e 7 meses para a primeira fase, e para a segunda fase, hoje em dia, ele está levando mais ou menos entre 10 a 12 meses. Tá? Um outro visto, bom, como já falou, consideração para familiares, contanto que a aplicação do visto do Green Card B1 for feita antes dos 21 anos de idade dos seus filhos, o benefício passa para eles e os cônjuges também. Tá? A aplicação ela pode ser feita nos Estados Unidos ou no consulado, dependendo de onde está o cliente naquele momento da aplicação. Bom, a categoria EB5 de Green Card também talvez seja uma das mais conhecidas em relação a Green Cards baseados em investimento. Tá? Os requerimentos, pelo menos até hoje, eles são basicamente dois. A gente provar que o indivíduo investiu o valor mínimo necessário para aquele tipo de negócio e que aquele valor foi usado para a criação de 10 empregos para americanos durante os 2 primeiros anos os próximos 2 anos de desenvolvimento do negócio. O visto EB5, para falar a verdade, é o único visto nos Estados Unidos que tem um valor mínimo especificado pela lei. E o valor mínimo, na verdade, é $1 milhão. Mas depende de onde é estruturado o investimento ou a companhia, ele pode ser reduzido para $500 mil. Isso é parte da primeira análise que a gente faz quando a gente está preparando ou estruturando a companhia nos Estados Unidos. Tá?
Existem duas maneiras de você aplicar para o visto EB5. Você pode investir ou no seu próprio negócio, em que você investe os 500 mil para o desenvolvimento de por exemplo, uma franquia, ou algum outro tipo de negócio que você sabe que você vai criar os empregos, e aí você carrega essa responsabilidade de você realmente gerar todos os empregos você mesmo, né, no seu próprio negócio, durante os próximos 2 anos. E a outra modalidade é você investir no que eles chamam de centro regional, que é um projeto pré-aprovado pela imigração para receber esse tipo de capitalização e dar o benefício do Green Card aos seus investidores. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Bom, sobre quando você investe no seu próprio negócio, por exemplo, uma franquia, é importante desde o começo a gente escolher franquias ou tipos de negócio que a gente sabe que vai ter a criação ou a necessidade de vários empregos. Então, por mais que a grande maioria das franquias podem qualificar para o visto E2, como o foco do visto EB5 é realmente a criação de empregos, e, bom, não só o investimento financeiro, mas a criação de empregos, é importante que a gente comece essa análise logo no início do nosso trabalho, para ter certeza que essa é uma franquia que ela consegue sustentar um alto nível de empregos, ou, na verdade, que ela precisa de um alto nível de empregos. Tá? Quando a gente investe no centro regional, geralmente a gente está investindo num projeto que a gente já sabe que vai necessitar também um alto nível de empregos. E esses são um dos critérios que a gente analisa quando a gente está escolhendo um bom projeto para os nossos clientes investirem. Tá? Talvez o maior benefício do visto EB5 é que você, basicamente se autopatrocina, né? O investidor é completamente autossuficiente no processo de aplicação. Então, ele pode tanto investir numa empresa de um outro e deixar essa responsabilidade para a criação de emprego deles, ou ele pode investir na sua própria empresa e ele sim vir para os Estados Unidos desenvolver esse negócio. Né? Um outro grande benefício, tanto quanto o visto 2, é que, teoricamente, a gente pode investir em qualquer tipo de negócio. Mais uma vez, como um dos focos do visto é a criação de empregos, a gente focaliza geralmente investimentos de EB5 em tipos de negócio que têm ou que criam bastante empregos nos Estados Unidos. Tá? Um outro fator importante, ou talvez um grande benefício do visto EB5, é que, diferente do visto E2, o investidor não precisa ser o sócio majoritário da empresa. Então, ele pode ser um entre diversos sócios que estão investindo numa empresa para a criação dos empregos. Embora a gente, no final da aplicação, a gente vai ter que demonstrar 500 mil, o investimento de 500 mil e a criação de 10 empregos para cada investidor pedindo visto EB5. Tá? Então, vamos dizer que a gente tem um grupo de três amigos, cada um deles, e que todos pretendem investir nos Estados Unidos num grande negócio, cada um deles vai ter que demonstrar um investimento de 500 mil e o negócio vai ter que criar pelo menos 30 empregos. Mas, pelo menos, isso abre a possibilidade de a gente juntar um grupo, né, de indivíduos para a gente desenvolver um negócio de vez em quando um pouco maior, quando é a necessidade ou o interesse do indivíduo. Tá? Obstáculos. Obviamente, o primeiro obstáculo, ou talvez o mais considerado pelos nossos clientes, é que o valor de investimento inicial ele é devidamente alto, principalmente hoje em dia. Mas existem diversas maneiras de a gente ajudar os nossos clientes com a arrecadação das verbas necessárias e também com a estruturação do negócio para ter certeza que ele qualifica por isso. Tá? Outro obstáculo também, principalmente para clientes que estão investindo no seu próprio negócio e pretendem desenvolver o seu próprio negócio nos Estados Unidos, é que ele carrega essa responsabilidade de criar os 10 empregos durante os próximos 2 anos de operação do negócio. Então, mais uma vez, dependendo do tipo do negócio, esse não seria um visto para uma pessoa que talvez pretende investir no negócio nos Estados Unidos e não necessariamente operar ou não tem interesse de crescer esse negócio, né? Porque realmente você continua carregando o requerimento de criar os empregos durante esse período de tempo. Tá? Talvez um outro obstáculo também, ou pelo menos um fator que requer um pré-planejamento para o visto, é que o EB5 é uma das categorias que hoje em dia está demorando, uma das mais demoradas. Então, a projeção da imigração hoje em dia do tempo do processo do EB5, é entre 20 a 24 meses, começo ao fim.
Tá? E ao longo desse tempo tem diversas coisas que a gente pode fazer para facilitar ou trabalhando com o cliente, né, para ajustar as necessidades pessoais do cliente. Tá? Mas, começo ao fim do projeto, do processo, a gente está, hoje em dia, projetando entre 20 a 24 meses. Considerações e prazos para as famílias e para como que caminha o processo do EB5. Então, como a gente falou, tanto quanto para o visto EB1, contanto que a aplicação do visto EB5 for feita antes da idade de 21 anos dos seus filhos, o benefício também passa para ele e para os cônjuges. Tá? Por mais que o processo, então, hoje está levando 20 a 24 meses, se o seu filho tem hoje 19 anos ou 20 anos, e a gente faz a aplicação hoje, por mais que o processo leve 2 anos para ser completado, a idade dos filhos congela na data que a gente fez a aplicação. Então, esse é um fator importante para ser considerado, principalmente em relação quando a gente está considerando famílias ou investidores que têm famílias com filhos adolescentes. Tá? Em relação ao processo de aplicação para o visto EB5, existem efetivamente 3 fases do projeto. A primeira fase é escolher o tipo de projeto que a gente está investindo, fazer o investimento e fazer a aplicação pedindo a classificação do indivíduo como um investidor do EB5. Essa é a primeira fase. Hoje em dia está levando entre 10 a 12 meses, mais ou menos. Uma vez que ele é considerado como, que é aprovado, a classificação do indivíduo como um investidor, baseado nessa classificação, ele pede documento permanente, que é o Green Card. E ele pode pedir tanto nos Estados Unidos quanto no consulado americano no Brasil. E esse processo nos Estados Unidos hoje está levando entre, vamos dizer, 10 a 12 meses, pelo consulado está levando mais ou menos entre 6 a 8 meses. E essa seria, efetivamente, a gente pega a aprovação de um guichê do governo e entrega para o outro, mas efetivamente ele pedindo o documento para ele entrar nos Estados Unidos e desenvolver esse negócio. O primeiro green card que ele vai receber nessa segunda fase, ele é chamado um green card temporário, porque ele tem um período de 2 anos. 2 anos, coincidentemente, é o mesmo prazo que ele tem que demonstrar a criação dos empregos. Após esses 2 anos, ele tem que arrecadar toda a documentação provando a criação dos empregos e entregar isso para a imigração, provando, né, que ele cumpriu com os requerimento final do visto, e aí ele troca o green card temporário por um green card permanente. Essa seria a terceira e final fase do projeto. Após disso, com a permanência pelos próximos 5 anos, após 5 anos ele poderia fazer a aplicação para a cidadania americana. Então, vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre franquias, né, que é o papel da Visa Franchise. Nós somos uma empresa de consultoria de investimento nos Estados Unidos focada em franquias. A gente trabalha basicamente com investimentos em franquias, porém a gente tem alguns outros negócios independentes também, que eu vou falar um pouquinho para vocês no decorrer dessa apresentação. Tá? Falar um pouco sobre a Visa Franchise. A Visa Franchise é muito importante, tá? Ela é uma empresa americana, ela não é brasileira. Tá? A nossa sede fica em Miami, a gente tem alguns escritórios pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu fico sediado e eu atendo todo o mercado brasileiro. A gente tem um portfólio hoje de mais ou menos 90, 95 franquias. Tá? Nós já analisamos mais de 1.000 oportunidades de investimento nos Estados Unidos, em diversos ramos, diversas indústrias, e eu vou falar também sobre isso com vocês. E acho que um ponto importante, esse mapa que tem aí no slide, ele mostra os países de origem dos nossos clientes. Então, a gente já tem cliente de mais de 35 países no mundo. A gente já aconselhou mais de 100 famílias a investirem nos Estados Unidos e, consequentemente, morarem lá, terem a oportunidade de morar e ter uma vida melhor com seus familiares. Tá? O que nós da Visa Franchise fazemos? Acho que a coisa mais importante, para deixar bem clara para vocês, nosso grande objetivo é reduzir os seus riscos e te auxiliar nessa tomada de decisão aonde investir. Nós temos clientes que são empreendedores, empresários, eles sabem muito bem como funciona o mercado, por exemplo, dentro do Brasil.
Mas nos Estados Unidos o mercado é totalmente diferente. Então o nosso papel é te auxiliar, de acordo com o seu perfil, a escolher a melhor opção de investimento de acordo com o seu perfil. Né? Então, a gente trabalha com opções de investimentos para o visto E2, para o L1 e para o EB5 também. Tá? Eu diria que mais ou menos 80% dos nossos clientes acabam indo para o visto E2 e eu vou falar para vocês o porquê. Tá? A gente também faz uma análise, né, das melhores oportunidades de acordo com o seu perfil e a gente vai trabalhar sempre ao seu lado, desde a hora da busca e da análise dessa opção de investimento para você, até a hora que você obtém o visto, por mais que nós da Visa Franchise não façamos a parte de visto, quem faz é o Dr. Rafael, mas a gente sempre fica acompanhando o seu processo para poder ter certeza que vocês obtiveram sucesso até o final. Falar um pouquinho sobre esse mercado de oportunidades de franquias. Tá? Nós, como eu disse, a gente trabalha com franquias, né? Óbvio que a franquia, assim como qualquer negócio, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Qual que é o lado bom? O lado bom é que você vai entrar no mercado que você não conhece e você vai ter todo o suporte do franqueador, tá? Além disso, já é um modelo de negócio que está estabelecido e aprovado no mercado americano. E tem uma economia de escala, ou seja, você consegue crescer facilmente. O contra é que tem custos associados, né, à obtenção desses direitos da franquia, tem algumas restrições impostas pelo franqueador, porém, nós já fizemos uma análise e vimos que tanto esses custos quanto essas restrições, se você colocar numa balança, ele acaba valendo muito mais a pena. Tá? Óbvio que existe também a possibilidade de você comprar um negócio existente, isso é muito mais, eu diria, que você já vai pegar algo que tem um histórico de financeiros, você já herda cliente, mas tem uma possibilidade de você, daqueles dados financeiros apresentados, serem fraudulentos. Né? O mercado americano é o mercado mais competitivo do mundo, então tem muita, infelizmente, né, tem muita informação errada. Tá? E a maneira mais empreendedora possível de abrir um novo negócio, né? Que aí você teria que estudar o mercado para ver se aquela sua ideia valeria a pena ou não. Então a gente já teve casos de clientes que resolveram ir para os Estados Unidos, montar o próprio negócio, o negócio não deu certo e eles tiveram que entrar em contato conosco para que a gente auxiliasse eles nessa busca, porque eles não queriam voltar para o seu país de origem. Então é muito importante entrar no mercado com todo um conhecimento. E é isso que a franquia faz. Ela te dá todo esse suporte para que na hora que você entre, né, você entre com um gabarito já. Né? E aqui eu vou frisar alguns pontos do porquê investir em uma franquia. Né? Então, o primeiro, apoio do franqueador. O franqueador ele vai te apoiar desde escolha de ponto, contratação de funcionários, treinamento, desenvolvimento, na própria inauguração, relação com os fornecedores, isso é muito importante. Na hora que você for comprar um subsídio, um produto, você já vai comprar com o desconto que o próprio franqueador tem, né? Porque o franqueador já fez aquela negociação para que vocês comprem com valor abaixo do mercado, abaixo do normal. Fora isso, ele vai auxiliar vocês na questão de marketing, em todo o apoio operacional. Marca reconhecida, isso também é muito importante. A gente trabalha com franquias que já estão dentro do mercado americano, que já estão com aquele negócio já é aprovado pelos americanos, já tem um conceito. É fácil de ampliar, né? Porque querendo ou não, quando você monta uma franquia, a franquia é uma rede. Você consegue fazer com que ela cresça facilmente, né? E o do modelo estabelecido, a mesma coisa que eu já disse para vocês. Nesse próximo slide, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as indústrias, os ramos que existem de franquias. Óbvio que a maioria das pessoas pensa que só existe franquia de alimentação, mas pelo contrário, existem inúmeros ramos, inúmeras indústrias no qual vocês podem investir. Tá? A alimentação, eu diria que hoje gera em torno de 50%. Tá? E aí, para encontrar essa melhor opção de investimento com o apoio da Visa Franchise, como que é feito isso? Então, a gente tem
uma equipe, né, que analisa essas opções de investimento, a primeira coisa que a gente faz é ver se aquele negócio, né, é rentável, se ele tem uma receita periódica, se tem altas margens, se tem uma equipe de gerenciamento que é forte, que é conceituada, se é uma indústria que está em uma marca, né, uma marca que está em crescimento. E só depois dessas questões comprovadas é que a gente vai perguntar se eles aceitam investidor estrangeiro e quais são os territórios que estão disponíveis. Então, só para frisar, uma coisa muito importante que nós fazemos é, primeiro, ver se aquele negócio é bom, se é viável, se é rentável. E só após isso é que a gente vê se ele aceita investidor estrangeiro. Teoricamente, a gente deveria fazer ao contrário. A primeira coisa, perguntar se aceita investidor estrangeiro e só depois ver se aquele negócio é bom. Mas a gente não trabalha dessa maneira, porque a gente quer ver realmente se aquele negócio é bom e se faz sentido para a gente apresentar para os nossos clientes. Tá? Algumas das opções de franquias que nós trabalhamos. Tá? Então, restaurante de serviço rápido, a gente tem cafeterias, gelaterias, comida saudável, que é algo que está crescendo muito nos Estados Unidos. Tá? Fora isso, a gente tem restaurantes, temos fast food, temos pet shop, hospital veterinário, clínicas de massagem terapêutica, yoga, cabeleireiro, barbearia, serviços de manicure, limpeza comercial, gestão de propriedades, reforço escolar, creche, academia, treinamento funcional e cuidados médicos, tá? Então, esses são só alguns exemplos das opções que a gente tem, tá? Nós trabalhamos com opções de investimento que começam na casa de $100 mil, tá? Só para vocês entenderem, toda franquia ela tem um valor mínimo e um valor máximo de investimento. Então, a gente tem que começam na casa de $100 mil e ultrapassam $500 mil. Tá? Aí tudo vai depender de tamanho do negócio, de região e diversos fatores que têm que ser analisados. Vou falar rapidamente sobre o visto E2, por quê? E eu vou focar nesse visto E2. Como eu disse no começo, 80% dos nossos clientes trabalham focados no visto E2. Infelizmente, o Brasil não tem esse tratado com os Estados Unidos e Portugal também não. Mas nós temos muitos descendentes de italiano, japonês, alemão, que conseguem aplicar para esse tipo de visto. E o visto E2, ele tem diversas coisas que fazem com que agrade, né, esses investidores. Se vocês olharem no canto esquerdo, o número de vistos emitidos no Brasil, em 2014 foram 63 vistos. Já em 2017, esse número subiu para 286. Né? E por que esse visto tem crescido? A taxa de aprovação dele é super alta, né? Em torno de 92%, 93%. Então, isso faz com que o investidor estrangeiro ele fique mais confortável na hora de aplicar para o visto, tá? Se comparado com os demais. Além disso, o tempo de aprovação é muito mais curto se comparado, por exemplo, com o EB5. Tá? E, óbvio, o valor de investimento que nem se compara. Como o Dr. Rafael disse, não existe um valor mínimo de investimento, mas nós acreditamos que o investimento inicial deva começar aí na casa dos $150 mil para ser algo mais tranquilo para vocês, investidores estrangeiros. Tá? E como que funciona esse processo da Visa Franchise? Tá? Como que nós trabalhamos? Então, a gente trabalha focado no cliente, no perfil do cliente. Tá? O tempo, mais ou menos, médio que o cliente fica conosco, né, trabalhando conosco, são 4 a 6 meses. Isso, prazo médio, varia muito de cliente para cliente, porque nós trabalhamos focado de acordo com a necessidade do cliente. Se ele quiser algo mais rápido, nós fazemos algo mais rápido, e se ele quiser algo mais devagar, a gente faz algo mais devagar. Tá? Para explicar um pouquinho mais a fundo sobre o nosso trabalho, né, tem esses 4 pontos que nós destacamos. O primeiro, a gente faz uma análise das habilidades do seu perfil, tá, de investidor. Então, a gente junta suas habilidades, seus desejos, sua vontade, por exemplo, de investir em alguma determinada região dos Estados Unidos, junto com o seu nível de inglês, valor de investimento, e a partir disso é que a gente vai para o processo 2, que é fazer uma pesquisa personalizada de acordo com a sua necessidade.
tá? Então, a gente tem uma equipe nos Estados Unidos, na nossa sede, que fica designada para poder fazer isso. Então, eles vão analisar o seu perfil e te apresentar essas oportunidades de investimento. Como que é feita essa apresentação? A gente encaminha para vocês um arquivo em PDF, onde vai ter, inicialmente, 4 ou 5 opções de investimento que estão de acordo com o seu perfil. E, dentre as informações, tem os nomes das franquias, uma avaliação daqueles negócios, uma avaliação dos prós e contras, né? Como eu disse antes, isso é muito importante, você saber ambos os lados, não só o lado positivo, mas o lado negativo também, e a gente passa também um resumo das informações financeiras daquela franquia. Tá? Para quê? Para que você tenha uma visão inicial daquele negócio, né? E gostando, a gente vai colocar vocês em contato com os franqueadores ou com os donos daquele negócio, para que vocês consigam conhecer mais a fundo daquele negócio, para que tomem uma decisão correta sobre aquele investimento. Tá? Então, o nosso trabalho da Visa Franchise como consultor de investimento, o que é? A gente analisa o seu perfil, a gente te apresenta oportunidades de investimento que estão de acordo com o seu perfil, te apresenta para franqueadores, franqueados, para advogados de imigração, como o Dr. Rafael está aqui. A gente faz tudo para que você vá para os Estados Unidos de maneira correta e bem auxiliada. Tá? Aqui tem alguns depoimentos dos nossos clientes, mas acredito que vocês possam ver isso no nosso site. Tá? Inclusive, tem alguns vídeos também de clientes que já investiram nos Estados Unidos, que estão morando com a família lá e que estão bem contentes. A gente está fazendo esse webinar para poder explicar um pouco mais para vocês. Tá bom? Bruno, eu gostaria de aproveitar, só Lógico, usando alguns dos seus slides, para talvez dar um exemplo de como que nós poderíamos encaixar essas franquias, especificamente no Vista 2 e no Vista 1. Então, primeiramente, voltando, né, o foco da Visa Franchise é achar negócios ou estudar negócios nos Estados Unidos, principalmente franquias, que se encaixam bem com o Visto E2. Então, o trabalho deles não é simplesmente fazer consultoria de franquias, mas principalmente essas franquias que se encaixam dentro dos requerimentos do visto. Então, é um trabalho preliminar que nós fazemos com eles, assim eles podem apresentar esse produto para os clientes deles. Tá? Então, para dar um exemplo, vamos usar a EPIC, né, a Hybrid Training. Então, é uma companhia de treinamento físico, como se fosse uma academia, e eu demonstrar para você como que ela preenche cada um dos requerimentos. Então, o primeiro requerimento do visto, como a gente já falou, é demonstrar que o investidor estrangeiro, né, ele tem uma participação majoritária no negócio. Então, contanto, isso também já responde uma das perguntas aqui, contanto que o investidor que vai estar aplicando para o visto tem pelo menos 50% de controle da empresa americana e também poder de gerenciamento da empresa americana, ele já começa a qualificar para o visto. Um outro fator importante para a aplicação do visto é a gente demonstrar que o investimento ele é num negócio ativo e não num negócio passivo. Então, para mim dar um exemplo para você, a diferença, vamos dizer que a gente tem o nosso investidor, ele tem $150 mil e ele está investindo na Epic, certo? A Epic é um negócio que ele não só ele gera atividade diária, ele necessita a presença do investidor e ou de empregados no negócio diariamente para o funcionamento do negócio e principalmente para o crescimento do negócio também. Um investimento passivo, por exemplo, seria você comprar um apartamento nos Estados Unidos e você alugar ele a longo prazo. Por mais que seja um investimento com fundos ou com propósito de retorno financeiro, ele não é considerado ativo, porque você não tem que fazer nada no dia a dia para você desenvolver aquele investimento. Então, as franquias em que a Visa Franchise trabalha são investimentos que são todos considerados ativos em relação que cabem, né, o requerimento do visto. Um outro fator importante também é sobre o que a gente falou sobre a definição do investimento, que o dinheiro ele não pode estar simplesmente disponível para investir no negócio, mas ele já tem que estar investido no negócio. Então, por exemplo, a criação de uma Epic Hybrid Training, o investidor, antes de aplicar para o visto, e também com a ajuda da Visa Franchise, ele vai ter que primeiramente, negociar o contrato de franquias com a Epic, certo? Em relação a território, o tipo de assessoria que ele vai ter, etc. Ele vai ter que também fazer busca e pesquisa de locações para o lugar, né? E talvez reforma, pintura,
para que ele consiga acomodar o tipo do negócio que é o hybrid. O investidor também vai ter que comprar todos os equipamentos, né, de treinamento para o Epic Hybrid Training. Ou seja, ele vai ter que comprar o que são pesos, barras, todos os equipamentos, né, que você utiliza numa academia. Então, querendo ou não, tudo isso já conta como investimento. Exato, exato. E tudo isso ele é ou comprado diretamente da franquia, como o Bruno falou, ou a franquia já tem distribuidores especializados ou que tem algum tipo de benefício, né, em relação ao volume com a franquia. Então, isso também se encaixa com o requerimento do visto que o investimento seja feito antes da aplicação do visto. Outro fator muito importante, talvez o mais importante em relação ao investimento em franquia, é que a gente tem que demonstrar que esse é um negócio, que o negócio não é marginal. Exato. Um negócio marginal nos Estados Unidos é um negócio que a imigração considera que ele só dará resultado financeiro para sustentar um investidor e a sua família. Voltando ao que a gente falou com o propósito da categoria, que é investimentos nos Estados Unidos que vão ter um impacto na economia americana, um investimento que só dá o suficiente para sustentar o investidor não interessa nos Estados Unidos. O que eles estão interessados é um investimento que possivelmente vai crescer, vai empregar americanos, vai pagar mais impostos, vai comprar matéria-prima de outros negócios aqui nos Estados Unidos e vai ter esse impacto na economia. Se fosse, por exemplo, se o Bruno estivesse investindo na academia do Bruno, as chances de crescimento e desenvolvimento desse negócio são muito menores porque, com todo respeito, Bruno, ninguém conhece o Bruno nos Estados Unidos. Mas a marca Epic Hybrid Training, ela é uma marca que ela já é conhecida nos Estados Unidos, é um conceito que já foi desenvolvido e perfeccionado pela marca e estudado pela franchise para ajudar ou para dar mais segurança no investidor. Credibilidade, exato. Que ela tem grandes chances de crescimento nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que interessa muito, principalmente ao consulado, saber que é o tipo de negócio que tem grandes chances de crescer, grandes chances de continuar a contratação de empregados, aumento de renda, pagamento de impostos e também o desenvolvimento do negócio nos Estados Unidos. E tem outro fator também muito importante. A maioria das franquias já tem até histórico de aprovação de visto no consulado, o que vai facilitar ainda mais a aprovação do seu visto. Né? Diferente, usar o exemplo que o Dr. Rafael falou, se eu fosse montar a minha academia, seria a primeira, o consulado iria analisar a fundo aquilo para ver se aquela minha ideia realmente daria certo. E com a franquia, não. Muitas vezes, até o oficial consular já conhece aquela franquia, já conhece aquele nome, e tudo isso facilita. Então, o nosso papel aqui é auxiliar vocês para que vocês, ao optarem por investir em algo nos Estados Unidos, entrem no mercado da melhor maneira possível, tenham uma grande chance de ter um visto aprovado, né? Então, o nosso trabalho aqui é isso, é dar todo esse suporte. Bom dia. Do L1. Esse diretor tem que ser via CLT ou com contrato de trabalho resolve. Ok. A lei não estabelece exatamente que tipo de documentação a gente tem que apresentar para provar o vínculo do indivíduo com a empresa, né? Principalmente o quanto tempo e qual que é o cargo do indivíduo com a empresa. Então, isso fica um pouco a nosso critério. E muda bastante de país para país, de empresa para empresa, tá? Mas, geralmente dizendo, uma das melhores maneiras da gente provar o cargo do indivíduo com a empresa e o vínculo do indivíduo com a empresa pelo período necessário é com boletos de salário, de recebimento. Então, ou algum tipo de contrato formalizado entre o indivíduo e a empresa que é datado, né, que tem a data necessária para a gente qualificar para o visto. Tá? Então, depende muito da empresa em si, do país em si e do tipo de documentação que a gente pode apresentar para o consulado para a gente provar que o indivíduo não só tem trabalhado na empresa por pelo menos um ano, mas também que ele tem trabalhado naquele cargo de gerente ou diretor de equipe. Tá? O Marcelo fala que o prazo de 20 a 25 meses para aprovação, eu imagino que está falando do EB5, está bem acima do que informado. Bom, em relação aos prazos, tá? Eu vou ser sincero que eles mudam com relativa frequência, baseado no número de aplicantes
para aquele visto naquela data. Então, por exemplo, só durante o ano de 2018, a gente começou em janeiro de 2018, os prazos para o processo completo do visto EB5 estavam entre 12 a 16 meses, mais ou menos. Ao longo do ano de 2018, por diversos fatores, um deles, principalmente, sendo a possível mudança das regras do visto EB5, aumentou o número de aplicações para o visto EB5, o que, obviamente, criou, né, um backlog, uma fila, né? Uma fila na imigração americana. Tá? Eu sempre digo para os meus clientes, burocracia é uma doença mundial. Então, também, embora talvez no Brasil seja uma epidemia, nos Estados Unidos também acontece um pouco disso. Então, quando tem uma carga muito grande de um certo tipo de visto, logicamente aumenta um pouco o prazo. Bom, essa é a resposta em relação à sociedade. Então, para o E2, tanto quanto para o E2 ou para o L1, é possível você entrar numa sociedade contanto que o investidor que vai estar pedindo o visto E2 seja o proprietário majoritário daquela sociedade. Tá? Então, você pode entrar em sociedade, por exemplo, com um negócio americano, que, para falar a verdade, é uma estrutura que a gente já fez bastante com franquias, né? Então, indivíduos que talvez no começo não se sentem muito confortáveis com a operação da franquia, nós já trabalhamos em casos em que a franquia fica com uma participação minoritária do negócio e eles contratam a franquia para a operação. Para fazer todo o gerenciamento do dia a dia do negócio até que o investidor esteja apto, né, que ele conheça realmente aquilo e comece a operar, a conseguir caminhar com seus próprios pés. Então, existe essa oportunidade de investimento também. Exato. Tá? Mas também, se você quiser investir com algum outro amigo seu, que também tiver essa dupla nacionalidade, vocês conseguem investir juntos, né, cada um sendo dono de 50% do negócio. Tá? Uma outra pergunta aqui em relação aos empregos. O Rodrigo fala sobre o investidor, mas eu posso falar sobre o visto L1 também, tá? O visto L1 ou o visto EB1. O único visto que estabelece um mínimo de empregos é o visto EB5. Também é o único visto que estabelece um mínimo de investimento. Os outros vistos, todos eles falam sobre um crescimento operacional. Tá? E o crescimento operacional pode ser tanto para o visto E2, L1 ou EB1 mesmo, pode ser aumento de renda, pode ser aumento de lucros, pode ser expansão do negócio, né, mais unidades, e também pode ser crescimento de número de empregos que você contrata pela sua companhia. Sinceramente, mais uma vez, todos esses vistos foram desenvolvidos com o propósito de ter um impacto na economia americana. E não existe um impacto maior do que a criação de empregos. Então, quando embora a gente fale de crescimento operacional como um geral, um dos fatores mais importantes, uma das melhores maneiras de a gente apresentar um crescimento operacional é com a criação de empregos. Tá? Eu posso dizer que não existe uma meta, né, ou não existe um número de empregos que é necessário ser criados a cada ano, isso depende muito do negócio, né, mas também existe uma análise do tipo de empregos que você está criando. Você está contratando gerentes para gerenciar outros empregados, você está contratando mais empregados, você está contratando pessoal para trabalhar no administrativo da empresa. Então, esses são todos fatores que são analisados quando a gente apresenta esse argumento de crescimento operacional, principalmente para a renovação, tanto do visto E2 ou do visto L1. Eu acho que essa pergunta aqui é muito boa para você responder, né, doutor Rafael? Sim. Perguntando sobre a aplicação do visto E2, se pode ser feita nos Estados Unidos. Da Visa Franchise, a gente recebe essa pergunta constante. Eu acho que vale a pena. Bom, então, para mim responder essa pergunta, eu vou começar primeiro explicando o conceito de visto versus status. Exato. Tá? Então, visto é simplesmente aquele selo que você tem no passaporte e ele é um documento de entrada, de viagem. Tá? É um documento para você poder apresentar na imigração, na fronteira, e ali eles vão definir, baseado no seu visto, qual que é o status. Então, talvez um exemplo que eu uso, uma maneira de explicar isso, é como se o visto fosse o convite para a festa. E o status é o quanto tempo que você é permitido ficar na festa, o que você pode fazer na festa. Tá? Então, quando você apresenta o visto E2 no consulado,
eles vão te dar um status, né, para a permanência, para você, um certo prazo de permanência para você trabalhar e desenvolver esse negócio nos Estados Unidos. Tá? É importante essa distinção porque nos Estados Unidos a gente só pode pedir a mudança de status, mas a gente não pode pedir o visto físico nos Estados Unidos. Então, isso tem que ser sempre feito fora do país. Então, se o investidor já está nos Estados Unidos com algum outro status, talvez como turista ou como estudante, ou seja lá qual for o caso, e ele começar a fazer um investimento e ele aplicar para mudança de status nos Estados Unidos, ele pode até ser aprovado lá. Só que uma vez que ele sair do país, ele vai ter que, principalmente para o visto E2, fazer uma reaplicação no consulado para ele conseguir o visto no passaporte para ele poder reentrar nos Estados Unidos. Então, para os nossos clientes brasileiros, principalmente, que viajam dentro e fora dos Estados Unidos com uma certa frequência, a gente sempre recomenda fazer a primeira aplicação diretamente no consulado, porque assim você já tira o visto de cara e aí você tem a possibilidade de entrar e sair dos Estados Unidos pelo prazo daquele visto, que geralmente é 5 anos. Bom, só para a última pergunta, e aí eu vi que tem bastante perguntas aqui, deixa a gente escolher uma aqui. Eu acho que essa é uma boa pergunta também. O Anderson pergunta, sobre o E2, é possível migrar para outro tipo de visto que dê green card após um tempo de operação? Ótima pergunta. Então, voltando, se a gente olhar os requerimentos do visto E2, que é um investimento financeiro, com o propósito, vamos dizer, de crescimento ou impacto na economia americana, e também o visto EB5, que também é um visto que tem o foco do visto, o maior requerimento do visto, é o investimento financeiro. Muitos dos nossos clientes, talvez que, por diversos motivos, talvez eles querem ter um período de adaptação nos Estados Unidos para ter certeza que é realmente isso que eles querem para eles e as famílias, ou talvez eles não tenham ainda o valor necessário, mínimo, para fazer o investimento no EB5, começam com um E2, vamos dizer, eles investem $250 mil para estabelecer um negócio nos Estados Unidos. Tá? Eles investem numa franquia e o valor de investimento inicial é $250 mil. Essa franquia, inicialmente, ela cria, vamos dizer, 4 empregos. E ele tira o visto E2 com um prazo de 5 anos. Ao longo dos anos, a franquia está tendo sucesso, ele não só expande a franquia, mas ele também reinveste na franquia. Então, vamos dizer que ele reinveste mais, depois de 5, 6 anos, ele investe mais $250 mil para a criação de uma nova unidade. Então, agora, ele tem o investimento total dele já é $500 mil e ele já tem, já duplicou o número de empregos. Ele tem, 8, talvez ele contrate mais algumas pessoas para trabalhar no gerenciamento da franquia. Então, ele chega aos seus 10 empregos. Ele já está preenchendo os 2 requerimentos do visto EB5. Então, com isso, com o crescimento do negócio, ele pode usar o mesmo investimento que inicialmente qualificou para o visto E2, agora para a aplicação para o visto EB5. Então, essa é uma maneira, talvez a maneira mais comum de que os nossos clientes migram do visto E2 para o visto EB5. Tá? Então, gente, eu vou agradecer a participação do Dr. Rafael. Como eu mencionei para vocês, eu vou enviar todas essas apresentações para vocês. Vai ter o meu e-mail, do Dr. Rafael, e aí a gente fica à disposição para agendar conversas com vocês, para poder tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre investimentos nos Estados Unidos, para fazer tudo de uma forma correta, para que vocês não tenham nenhum imprevisto no futuro, tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado.